Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Esta semana, já tardiamente, E a hora já vai avançada, terça-feira estamos de 10h27 aqui no Projeto Maria Santíssima, em Volta Redonda, região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, de onde estou gravando este vídeo. Esta semana quero falar um pouco sobre o terceiro domingo da Epifania, que foi o nosso último domingo, onde tratamos sobre as bodas de Caná, tá bom? Então, esses dias vamos falar sobre o casamento, vamos falar sobre essa terceira manifestação de Jesus Cristo, isso é muito importante. Agora, não é uma estrela, como no caso dos magos, que estava revelando, manifestando Jesus ao mundo como Deus. Ele foi adorado pelos magos. Agora não é o Pai e o Espírito Santo nas margens do Jordão, quando do batismo de Jesus, que diz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho toda a afeição. Mas agora, neste terceiro domingo da Epifania, é o próprio Jesus que está manifestando-se como Deus. Isso é muito importante. Não esqueçamos que lá no Jordão, aquela voz vai dizer: este é o meu Filho amado. Há um problema enormíssimo. Inclusive, uma das acusações que pesaram sobre Jesus é que ele se fazia filho de Deus. Quem era ele para dizer uma coisa daquela, uma blasfêmia daquela? Mas a filiação divina decorre, sobretudo, desta expressão, não da expressão. Porque quando Deus diz lá no batismo de Jesus, sendo batizado por João: este é o meu filho, Jesus não passou a ser filho de Deus naquele dia, ele já era filho de Deus. Mas aqui está um pontapé inicial, onde Jesus tinha bases para a sua filiação, para esse relacionamento filial que ele tinha com Deus, ao ponto de dizer: eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós somos um. Bem, mas agora, como estava dizendo, lá em Caná, é ele quem está mostrando o seu poder, a sua capacidade, a sua autoridade divina para realizar prodígios. E o sinal lá em Caná da Galileia, não podemos esquecer que é o primeiro de 7 sinais relatados pelo apóstolo João. Este quarto evangelho também não foi escrito aí de qualquer jeito, estava com o olho para cima e surgiu disso, não. Foi muito bem pensado, rezado, refletido. É o último dos evangelhos a serem escritos, Então, São João, sobretudo, ele é aquele que se deita no colo de Jesus, no peito de Jesus, Ou seja, é aquele que entra no mistério, é aquele que se dedica, que ama, que quer mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. João é essa pessoa. Então, ele escolhe 7 sinais
para colocar no seu evangelho. E o sinal da água sendo transformada em vinho lá nas bodas de Caná é o primeiro dos sinais. É o primeiro de um bloco de 7 sinais. 7. Você já tem uma ideia que tem uma ideia central por trás daquilo que ele está dizendo. Então agora é o próprio Jesus. É o próprio Jesus quem está manifestando-se para que as pessoas possam crer nele, inclusive os seus discípulos. Porque é nessa ocasião que os seus discípulos irão crer nele. Ok? Mas vamos iniciar pela primeira leitura da liturgia de domingo. Tá bom? Vamos iniciar lendo este texto. Isaías capítulo 62, do 1 ao 5. Por causa de Sião não ficarei calado, por causa de Jerusalém não ficarei quieto, enquanto a justiça não surgir para ela como aurora, e enquanto sua salvação não brilhar como lâmpada. As nações verão a sua justiça, e todos os reis verão a sua glória. Você então será chamada com um nome novo, que a boca de Javé indicou. Você será uma coroa magnífica na mão de Javé, um diadema real na palma do seu Deus. Ninguém a chamará abandonada, e sua terra já não terá mais o nome de desolada. Pelo contrário, você será chamada minha delícia, e sua terra terá por nome a desposada, porque Javé vai amar você, e sua terra terá um esposo. Como o jovem se casa com uma jovem, o seu Criador casará com você. Como o esposo que se alegra com a esposa, seu Deus se alegrará com você. Já sentiu um pouquinho? Porque nós vamos chegar lá nas bodas de Caná? No primeiro sinal realizado por Jesus nas bodas de Caná, em uma festa de casamento, esta primeira leitura já está anunciando aquilo que a liturgia traz para nós. Somente esta introdução já é muita coisa para ser dita, e eu acho que vou até tirar os olhos aqui do papel, tá bom? Mas é bom para a gente pegar talvez uma cronologia, né, para a coisa não ficar muito solta, sobretudo eu, que não tenho didática e sou extremamente prolixo. Mas é uma abundância este segundo domingo do tempo comum. Esta epifania, esta manifestação de Jesus. E antes de qualquer coisa, é necessário dizer, queridos, que desde a sua aurora, a aurora da sua história, a igreja, por favor, queridos, este texto aqui não foi ontem que a igreja pegou e começou a... Não. Desde a sua infância, desde a aurora da sua história, a igreja, ela teve uma grande preocupação em como ler o texto bíblico, como atualizar o texto bíblico na sua história, na sua liturgia. Então a igreja, para trazer os ensinamentos de Deus para o povo, ela refletiu, ela pensou, ela rezou. Ela se deixou e se deixa conduzir pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem sóbria
e sólida da parte de Deus para o povo. A igreja é mãe e mestra. Ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então ela precisa ler o texto bíblico à luz da história para contextualizar, para ensinar as pessoas de maneira sólida as verdades da fé. Então precisamos ter isto em mente. É a igreja que se me está trazendo esta riqueza de ensinamento, de liturgia, dentro de um contexto sóbrio. A terceira manifestação de Jesus nas bodas de Caná se dá num casamento, numa festa de casamento. E a igreja tem muito a dizer para nós sobre este fato, para que possamos nos aprofundar na fé de maneira sólida e não ficar aí, não sei quem diz isto, alguém diz não sei o quê, o outro diz não sei o quê. Não, a igreja tem uma linha sóbria e sólida. Assim como o capítulo 42 de Isaías, nós vimos o profeta, um segundo Isaías. Este texto agora é um terceiro Isaías, um trito Isaías. O capítulo dos capítulos 56 ao 66 não é mais aquele segundo Isaías, aquele deutero Isaías, agora é um terceiro, um trito Isaías. Aquele segundo Isaías, ele pegou a imagem do Egito. Para mim, para você pode não ser um fato histórico, mas para aquele profeta, o acontecimento do Egito, o Mar Vermelho, o deserto, aquilo foi um fato histórico. Então ele lança a mão naquele fato histórico para dizer, assim como Deus tirou o povo do Egito, ele vai tirar outra vez, vai tirar agora da Babilônia. Assim como Deus deu uma terra para aquele povo que nada tinha, agora Deus vai reconstruir a cidade para o seu povo. Hoje, o autor, para falar do relacionamento de Deus com o seu povo, ele vai buscar a imagem do casamento. O próprio texto já está dizendo que não precisa falar muita coisa. Ele vai buscar a imagem do casamento. E é exatamente por isso que neste segundo domingo do tempo comum, nós temos na nossa liturgia as bodas de Caná, aquele casamento. É o que Deus quer fazer com todos nós. Mas, como hoje são terça-feira, eu não posso deixar de dar uma palavra sobre Santa Inês. Santa Inês, que foi decapitada em 21 de janeiro de 304. Ela foi condenada à morte na fogueira. Mas algo extraordinário aconteceu. O fogo abriu-se e não conseguiu queimá-la. Uma moça linda, de uma família nobre, que entregou a sua vida a Jesus, tinha apenas 13 anos, quando esse fato aconteceu. Ela rejeitou todas as propostas de casamento pelo seu esposo celestial. Ela queria ser virgem para entregar-se para Jesus. Que coisa, né? Então, como o fogo não conseguiu queimá-la,
Conta a tradição que o fogo abriu-se e ela ficou ali no meio. Mandaram-na tirar de lá e ela foi imediatamente decapitada. Então, hoje, a igreja está fazendo memória deste baluarte da fé. Santa Inês é um daqueles estandartes que a igreja arvora, que a igreja hasteia, que a igreja venera. Uma garotinha, uma adolescente que entregou a vida por Jesus, que quis manter e manteve a sua virgindade. Foi mandada para um prostíbulo. Foi colocado diante dela a proposta e a imposição de adorar outros deuses. E ela não traiu, ela foi fiel, ela viveu a sua virgindade de fé por Jesus Cristo. Então, hoje, quando a gente sai de ontem, São Sebastião, aqui em Volta Redonda, uma grande festa, né? E em muitos outros lugares, logo após São Sebastião, a igreja celebra a memória de Santa Inês, virgem e mártir. São histórias que por tanto tempo eu não conheci, eu ignorava e nunca busquei saber. E hoje, quando deparo-me, a missionária Eunice, que sempre diz isso: quem conhece a história dos santos e das santas da igreja não pode senão apaixonar-se pela igreja de Jesus Cristo. É nessa igreja que muitas vezes tem um rosto empalidecido pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas reticências, mas é nessa igreja que está o tesouro da santidade, da pureza, do testemunho daqueles que deram a vida por Jesus Cristo. Busque conhecer a história de Santa Inês e São Sebastião também, e os demais santos e santas, porque se constitui para nós um tesouro de fé. Dom Henrique dizia, Dom Henrique Soares, saudoso Dom Henrique Soares, que os santos se constitui um evangelho vivo. Não precisa de Bíblia, basta olhar para a vida deles, que todo o evangelho de Jesus Cristo sintetiza-se na vida desses santos e santas que amaram tanto a Jesus. Olha essa menina, Santa Inês. Tinha de tudo para viver do bom e do melhor, as melhores propostas. Hoje é diferente. Ser cristão é sinônimo de ter do bom e do melhor. Os santos e santas, uma das características dos santos e santas era abrir mão das posses, dar aos pobres, construir hospitais, asilos, orfanatos. Era isso que eles queriam. Queriam viver como pobres, queriam seguir o exemplo de Jesus Cristo. Hoje não. Que vergonha que a gente está vivendo. Que vergonha. Vivemos hoje... Tá bom. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, Deus nos ilumine, Deus faça resplandecer sobre nós o seu rosto e que a cada dia possamos olhar para essas garotinhas aí, como Santa Inês, que já estava espelhada em Nossa Senhora. Essa que é a história. Todas essas virgens, mártires, elas estavam espelhadas em Maria Santíssima.
Santa Inês, Santa Águeda, Santa Cecília. Elas queriam viver a sua pureza para Deus. Que nós também possamos viver para Deus. Amanhã, eu quero falar um pouco sobre o contexto dessa primeira leitura. Você já pode ler melhor em casa, Isaías capítulo 62, do 1 ao 5, e não esqueça que, se Deus vida me permitir, quero falar sobre a liturgia de domingo passado, que é o terceiro domingo da Epifania, da manifestação de Jesus Cristo, e a liturgia traz para nós as bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Sobre todos nós, hoje sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.